Sejam bem-vindos a mais um Potenza Cast. Hoje, novamente com meu amigo Vini, estaremos fazendo a segunda parte da análise detalhada da terceira temporada de Round 6 e vamos continuar aonde paramos. Vini, por favor, faz um resumo aí daquela trama que envolvia o tráfico de órgãos. E outra trama paralela que nós tivemos era da Soldado Noel, que tinha entrado ali, né? Que ela acabou entrando, que ela também tinha entrado no jogo ali, né? Mas como soldado, e ela tinha um cara lá que ela conhecia que entrou como jogador, né? Então ela também atrapalhava ali um esquema de tráfico de órgãos, que os caras tinham lá o esquema de que não matava o jogador para poder pegar os órgãos dele para vender no mercado negro, e ela sempre atrapalhava isso. Daí ela até chegou a ser ameaçada tudo, mas aí ela se aproveitou disso ali para tentar ajudar ali o cara lá, tudo, né? E aquele ela acabou conseguindo, né? Que ela acabou lutando contra todos eles, né? Que até o Oswaldo, nós como vamos conversar com isso, achou forçado. E eu vou ter que concordar também, Oswaldo, porque, tipo, ela conseguia ali acabar com os caras ali, ficou muito estranho, né? Ainda mais que a gente tá falando dos caras que tinham sido. Era o soldado armado ali, né? Que eles eram os da máscara e do triângulo, que são os responsáveis pela execução desse. Pensa, pô, esses caras são treinados e não são capazes de dar conta ali da mulher ali numa luta de arma ali, né? Ela que pega tudo rápido ali e acaba com eles, né? Pelo menos tinha que ficar uma coisa mais verossímil, né? Essa cena ser um pouquinho mais longa, né? Pra gente comprar a ideia, né? Mas daí no fim, né? Aconteceu que ela acabou com todos eles e ajudou lá o outro cara lá, né? Que esse jogador que ela salvou ali até disfarçar ali de soldado, e ela tinha também uma ligação com o outro lá que era o sublíder, que posteriormente acabou descobrindo ali a ligação deles, né? Então rola toda essa coisa aí, né? Que ela tá tentando salvar o cara, mas ao mesmo tempo ela é ameaçada por esse outro, porque como ele sabe os dados pessoal, ele já ameaça matar a filha dele que tem leucemia, né? Que ele até tinha entrado no jogo justamente para conseguir dinheiro pro tratamento da filha, né? Eu até assim, gostei assim um pouco dessa trama, mas realmente tem umas coisas que deixaram a desejar, só. Bom, agora chegamos a uma das partes que infelizmente, eu vou ter que criticar, né? Quem acompanhou a nossa análise da primeira temporada, eu dei nota 10, não achei nada de mal feito, né? Ou de exagerado, né? Mesmo a segunda temporada também, pelo que eu lembro, assim, eu acho que não tinha nenhuma crítica, assim, pesada, né? Mas nessa daqui, eu acho que o roteirista, acho que ele pisou na bola, né? Acho que ele forçou demais nesse arco aí, da mulher lá, quebrar todo o esquema. Pô, esquema bem feito pra caraca, que nem o Vini mesmo falou, os caras perigosíssimos, né? Pô, os caras se arriscando com frontman lá e uma mulher sozinha consegue desmantelar tudo lá. E o cara enganado facilmente, lá um dos caras que leva lá pro bagulho da cirurgia, não tem nenhum cara lá armado. Tá? Pô, tu acha, pô, se fosse chegar lá, o cara, pô, o que essa mulher tá fazendo aqui? Já ia expulsar ela de lá, já. No mínimo ia ficar já meio cabreiro, já com uma arma ali já. Ela não, ela consegue matar os caras todos. Aí, pra forçar ainda mais, né? Voltando aqui, né? Vou tentar explicar meu ponto de vista, né? Se fosse um filme normal, né? Totalmente fantasioso, eu não ia reclamar disso daí, né? Mas como é uma série que tava prezando pelos detalhes, né? Por criar ali ideias bem verossímeis, né? E esse arco aí acho que não ficou muito a desejar, né? Ficou muito irreal, né? Aí, bom, vamos supor que ela conseguiu ali, pô, num milagre conseguir matar os caras todos lá. Pô, mas aí o chefe deles, pô, já ia ficar com o pé atrás lá. E o cara depois cometendo um vacilo lá, né? De a mulher indo lá e volta, aí chamando em radinho, volta pra cá, né? Senão a gente vai atrás de você. E a mulher consegue voltar, invadir e coloca a arma na cara. E um cara que ia ser chefe lá ia ser um merda daquele lá, ó, Vini. Aí o cara depois lá só pega o elevador, sobe, rende lá a mulher, né, consegue desfaquear lá, e daí o cara, não sei o que, falando, e depois a mulher ainda consegue abrir o elevador, pegar a arma e metralhar o cara lá. Pô, foi muito mal escrito isso daí, Vini. Desculpe aí, meu. Mas, porra, pisou muito na bola aí, Vini. Poderia ter feito um bagulho muito mais bem feito aí, né? Porra, poderia ter feito lá que a mulher até conseguiu salvar-se o cara, mas no final lá, poderia ter morrido ali junto ali, né? Poderia, sei lá, ir com uma bomba, estourar tudo e morrer lá. Sei lá, fazer um bagulho mais bem feito, né? Não um bagulho tão inverossímil como isso daí, né, Vini? Você discorda?
Não, eu vou ter que concordar totalmente, Oswaldo, né? Não, e também tem aquela questão, né? Tipo, é porque ele já tinha um pé atrás com ela, né? Então, tipo, do nada confiar nela ficou muito estranho. E como você disse, esse negócio aí do cara ali do manto preto ali, do macacão preto, né? Que é um sublíder, né? O segundo na liderança ali, cometer esse vacilo. Daí você pensa, porra, do jeito que isso aí tá, parece que o frontman não é muito inteligente, então ele escolhe qualquer pessoa ali para ser, assumir a função, sendo que na primeira temporada a gente sempre viu lá que o frontman era um cara criterioso, ele não colocava qualquer pessoa nas posições, né? Ele sempre colocava lá que eram os quadrados, eram os mais assim que eram preparados ali, né, para liderar, o que era o melhor atirador ficava na posição lá de soldado, tudo. Daí vai colocar esse cara ali do, tipo, cometer esses vacilos ali para daí depois acabar sendo morto, assim, né? No mínimo, assim, tipo, para ficar uma coisa mais verossímil, né? Não deveria ter ela atrapalhando os planos dele, né? Ela ser só uma soldada ali que parecia que eles podiam confiar, tudo, eu acho que ainda daria para comprar, né? Mas como eles fizeram assim, todo um negócio assim que ela tava atrapalhando eles, né? Eles já estavam um pé atrás com ela, Pô, daí do já nada. iam matar ela bem antes, já, né, Vini? Tu acha que iam ficar dando segunda chance ainda? Ah, sim, sim, com certeza. Acabar com ela, se ela tá atrapalhando os planos deles ali, tudo. Então, isso daí foi uma pisada de bola, né? Ficaria muito mais convincente se só pelo menos, tipo, ela já fosse parte ali do negócio, né? Daí fizesse assim que, agora tem um cara que ela conhece ali, então aí o negócio é mais complicado, né? Então, porque se eles confiassem nela ali, tudo, era fácil, né? Você comprar a ideia dela depois trair eles por conta de um participante ali que ela conhecia, né? Mas por esse negócio aí de eles ficar um pé atrás com ela, daí ela acontecer tudo isso daí, deixou a desejar, e ainda por cima ficou a impressão de que o frontman não é um cara tão inteligente para colocar ali, selecionar os seus subordinados. Bom, já pra finalizar já o arco dessa personagem, aí no final ela ainda consegue escapar lá da ilha, né? Ainda consegue destruir todos os arquivos, né? Que falava desse cara lá, incluindo botar fogo lá nos arquivos impressos, e ainda consegue escapar e no final ainda vai encontrar o cara lá que sobreviveu, que o cara também consegue sobreviver, né? Esse participante aí com a filhinha. Não gostei não disso daí, Vini. Acho que essa personagem aí é uma das mais chatas, na minha opinião. Acho que forçou demais. Não curti não isso daí. Bom, então agora vamos para a última prova, Vini. Por favor, faz um resumo aí do que aconteceu. Bom, depois da conclusão do jogo de pular corda, acabam restando ali 8 participantes. Veja bem, por enquanto tô contando 8. Só que daí até os caras aí ficam discutindo aí parar. Só que daí eles têm uma grande surpresa que tem 9. Daí eles ficam perguntando por que tem 9 se nós somos 8, né? Porque daí ele fala assim, por causa que vocês têm aqui a 222. Daí eles descobrem que a bebê da Junri se tornou a nova jogadora 222, né? Que até foi uma sugestão do Frontman, né? Porque os VIP estavam decisos, né? O que iam fazer com ela. Alguns falando lá que, vamos matar ela. Outros, não, mas ela passou ali. Então daí o Frontman sugeriu que ela assumisse o manto, né? Então ela acaba se tornando a nova jogadora 222. E isso ali surge ali, né? Tipo, os caras ali com raiva, né? Porque, tipo, querem acabar com ela e os guarda ali não deixa, né? Fala assim, não, a violência não é permitida, o que é bem contraditório, né? Fala assim, agora a violência é proibida, né? Antes estava liberado, né? Tipo, matar uns aos outros, tudo, né? Mas agora, convenientemente, não vale, né? Só porque eles decidiram incluir a bebê ali no jogo, né? Então acabou sendo até uma quebra de expectativa, porque eu confesso que, pelo menos isso aí me surpreendeu, né? Porque eu não imaginei que eles iam fazer a bebê se tornar uma participante ali no jogo, tudo, né? E aqui também tem um diferencial que nessa final só restam até mais pessoas do que na primeira, né? Porque enquanto na primeira só tinha 3, aqui nessa terceira temporada ficou 9 sobreviventes, né? Incluindo o youtuber, né? Que, diga-se de passagem, tem muita raiva porque ele, né? Tipo, ele ficava assim, sempre sendo omisso, né? Ele acabou nem, tipo, admitindo que era o pai da criança, tentando ajudar o Ji-hoon, né? O Ji-hoon acabou sendo mais pai da criança do que o próprio youtuber ali, né? Mas eu queria saber, né, você gostou o que você achou dessa ideia deles terem colocado a bebê como uma jogadora ali, assumindo o manto que era da mãe com o número 222? Eu achei interessante, né? E nessa fase final aí, tirando o Ji-hoon, só sobraram os crápulas, né? Os crápulas dos crápulas ali, né? Incluindo aquele velho filha da puta. Que é um dos melhores personagens também, né? No caso de ser um cara que ilustra bem, né? Vários políticos aí, ó, vários
crápulas aí que existem na vida real que tem esse tipo de pensamento aí, né? Os caras não estão nem aí, se precisar, mata até criança, né? E não tem dor na consciência nenhuma, né? Como o caso desses caras que sobraram, né? Tirando o Jihu, né? Bom, ainda aí os manda-chuva lá da organização ainda explica lá, dá uma na próxima prova já vamos adiantar o que vai acontecer, né? Vai ter uma espécie de votação e no mínimo 3 de vocês vai morrer e os outros podem dividir o prêmio, né, Vini? Sim, acontece exatamente isso. E isso acaba motivando eles a votar para continuar o jogo, né? Mas assim, tudo bem que no fim das contas eles eram maioria, eles iam ganhar, mas eu confesso que eu senti um pouco de raiva ali do youtuber, né? Porque ele acabou votando ali para continuar no jogo, né? Tipo, ele não foi nem capaz de, pelo menos, ficar do lado da filha dele ali, Mas né? é Mesmo que ele canalha esse fosse cara, perder. Sim, muito canalha, sabe? Porque o pessoal assim, pô, o cara ali, né? Não, e com o detalhe que na hora de votar, você pode ver lá que ele olha diretamente pro dinheiro, né? Para refletir o que ele vai fazer, ele acaba votando ali para continuar o jogo, né? Daí você vê, né? Pô, não é à toa que a John Hee nunca perdoou ele, né? Ainda bem que nunca perdoou ele, porque olha, o cara é canalha, né? E não teve compaixão nem pela própria filha, né? O Ji-hoon, que na verdade acaba sendo muito mais pai dela nesse momento do que o cara, né? E também tem ainda o outro lá, que é o Minsu lá, né? Que esse daí eu nem conto, né? Porque era um covardão, né? Só tava tendo, assim, no mínimo um pouco de coragem porque tava usando droga, né? E diga-se de passagem, tava tendo alucinação, né? Foi até muita sorte esse cara ter chegado na final, mas esse aí no fim ia ser irrelevante. Mas eu assim, fiquei com muita raiva ali do YouTube ali por ele ter voltado para continuar ali, não ter compaixão pela filha e nem ter sido homem para pelo menos assumir que era pai da criança ali, tudo para defender a sua prole, né? Então esse cara ali me deu raiva, né? Os outros eu não me surpreendi, mas esse aqui me decepcionou bastante, né? Mas eu achei que foi uma boa sacada eles terem feito ali os mais crápula ali sobreviver e só o Giron ali que era o único bonzinho, vamos dizer ali, de finalista, né? Porque isso aí deixou assim mais intenso, né? No fim das contas, essa final. Sim. Aí, tentando dar mais uma resumida aqui, né? Aí, o frontman lá ainda organiza um jantar especial pra eles, os caras tudo com roupa de gala, né? E os pratos tudo chique, os caras comendo pra cacete, né? Aí temos um outro momento também marcante que o frontman chama o Jihu lá para conversar com ele, aí ele acaba se revelando, né? Tira a máscara e ele reconhece lá, né? Que era um jogador que tava participando com ele, que ele pensou que tinha morrido naquela rebelião, mas fica surpreso. Aí ele ainda fala, eu tenho uma proposta para você, né? Dá uma adaga lá pro Jihu, ó, eles estão todo dormindo, que eles comeram pra cacete, você pode ir lá matar todos e salvar a criança, né? Porque eles já estavam tudo combinando lá que iam eliminar a criança, o Jihu e o outro moleque bestalhão lá. Os caras já tinham deixado claro, né? E o frontman ainda falou lá, ó, você tem a chance aí de salvar a criança, matem eles todos aí enquanto tá dormindo, aí sim você já nem vai ter a última prova e você tem minha palavra, né, Vini? Sim, tem exatamente isso daí, né? Daí até acontece ali um paralelo mostrando como que tinha sido o tempo do Frontman quando ele participou lá, quando ele era o jogador lá na edição de 2015, né? Que ele tinha conversado lá com o velho Yuna, que ali só aparece de máscara, né? Que ele passou pela mesma situação, né? Então eles quiseram colocar ali um paralelo, né? Que no fim ele matou o Frontman, né? Que na época ainda não era Frontman, né? Evidentemente, que ele acabou matando todos os seus oponentes e por isso ele se tornou o vencedor, né? E tanto que até eu vou confessar que tem uns momentos lá que o G1, quando ele tava apontando a faca ali, parecendo aí, tipo, a faca entrando, eu até pensei que o G1 tinha matado, mas aí depois eu vi que não, era só a Eu cena do pensei também. flashback ali. Não, porque aquilo ali ficou bem feito esse jogo ali, né? De confundir a gente e tudo, né? Então parecia que era o Giroud ali fazendo, mas daí ele acaba hesitando, né? Tem que ver a lembrança da Saibyokan lá, falando assim que ele não é esse tipo de pessoa, tudo, né? Só que assim, eu acho assim que, tá, beleza. Tudo bem que a mensagem era que se o Giroud fizesse isso, ele ia se tornar exatamente como o Frontman, mas eu acho que
dada a situação ali que tá ele e tem uma criança recém-nascida, eu acho que, assim, se ele matasse eles, ele não ia ser tão, assim, cruel, né? Na verdade, ele estaria defendendo a criança, né? Se você pensar bem. E também eu achei que é meio sem sentido até um certo ponto isso, porque fala assim que ele não é esse tipo de pessoa, se ele ia perder a humanidade dele se ele fizesse isso, mas tecnicamente ele já não perdeu um pouco da humanidade dele quando ele matou o Daihou, se você levar em conta que ele matou ele num acesso de raiva, não por causa do jogo. Então, pensa assim, pô, se você já matou o Daihou, podia muito bem matar esses caras, né? E até porque ele não é um gente santa, né? Ia ser os mais cruel, né? Apesar que tem um problema, né? Ele podia até matar os Crápula, mas no fim das contas ele ia ter que matar até o Bobão ali, né? Porque afinal de contas, até o Frontman falou assim que não tinha como fazer o jogo só com duas pessoas, né? Mas ele não disse se podia ter um terceiro pessoa ali viva, né? Então ia ter esse lance que ele ia ter que matar até o cara que não tava contra ele, né? Então, eu, assim, fico no meio termo se ele fez bem ou não e ter poupado eles e ido até o fim do jogo, mas eu acho que pela BB, eu acho que talvez tivesse que ter dado fim nos caras, né? Não por ele, mas pela BB, pelo menos. Sim, aí dá pra ter diversos tipos de interpretação, né? Cada um fica com a sua, né? E é legal, né, também, cada um fica refletindo, pô, o que que eu faria se eu estivesse nesse lugar ou não, né? Então, a gente tá aqui dando a nossa opinião pelo que o roteirista acabou escolhendo, né? Então ele não quis lá que o personagem de rua acabasse matando e fosse pra próxima fase lá, né? Bom, eu também não vamos ficar aqui nos mínimos detalhes que acontece no final, né, Vini? Mas tenta fazer um resumo aí, o que que acontece depois na prova lá e até chegar no ápice ali, Vini, pra gente começar a discutir ali o final. Bom, o jogo final, no fim, acaba sendo de novo o jogo da Lula, né? O que faz sentido, né? Por causa do nome da série, só que é um jogo da Lula nas alturas. E eles têm todo um negócio ali que tem que decidir que você vai começar num quadrado, daí você tem que apertar um negócio cronômetro e você tem que dar fim num jogador ali para daí você avançar de fase, né? E acaba sendo assim sucessivamente, porque você tem que matar um 3 por vez, né? E daí quem acaba sendo o primeiro aí na vala é justamente aquele bobão lá, né? Que eu sinceramente não lamentei a morte dele, né? Pra mim foi merecida, né? Eu acho que até foi. Ele nem merecia ter ido pra final, né? Se pensar bem, né? Então, acaba sendo o primeiro a ir pra vala, daí depois, quando chega ali no meio do jogo ali, né? Fica toda uma discussão ali, né? Sobre o que, que eles vão fazer, porque eles estão, assim, claro, cogitando acabar com o Ji-Hoon e com a bebê, né? Só que daí, o youtuber, no primeiro momento, se pensa, para ele, parece que vai ser se redimir aqui, né? Porque ele parece que tá do lado do Ji-Hoon, né? Daí ele parece que ele tá como se fosse fingindo que tá do lado dos caras, tudo lá. E daí, tipo, que ele acaba matando o cara e depois ficam ali brigando entre si, né? Tem até uma parte que eles pegam o que é o mais fraco, daí ficam batendo nele, que daí a ideia deles, né? Vamos usar esse cara quando nós chegar na última parte, daí acabar com ele. Daí no fim acontece lá toda uma cena de luta lá, né? Que dá assim, uma aflição por causa da bebê e acaba matando todos os caras. E daí um deles se mata, então de forma que só fica o Ji-Hoon, o youtuber e a bebê, né? Só que daí aqui que o youtuber se revela um tremendo filho da puta, né? Porque daí ele fica lá, né, tipo, falando aqui pra passar ali a bebê, né? Porque daí isso aqui o Ji-Hoon capta o que é a intenção dele, né? Que daí ele vai com certeza tentar matar a bebê e ele faria isso, né? Porque deu pra ver que ele era inescrupuloso e não hesitaria em acabar com a própria filha, né? Daí tem todo lá a cena de luta deles, tudo, e no fim o youtuber acaba morrendo no último ali, só que tem um detalhe, né? Porque no jogo você tinha que apertar o cronômetro, né, para valer. Então, como o youtuber morreu e não tinha apertado o cronômetro, então a morte dele acabou sendo em vão, de forma que só ficou o Ji-Hoon e a bebê. Então era ou um ou outro que ia ter que morrer. Então ficou nesse dilema ali, né? E o que que você tem a dizer sobre isso, Oswaldo? Eu falei pro Vini resumir, ele realmente resumiu, mas acho que é interessante a gente só falar aqui sobre alguns detalhes que tem um negócio que eu já até meio que esqueci, vamos ver se o Vini vai lembrar aí. Era nas duas primeiras etapas ali que só poderia matar uma pessoa, né? Porque depois tem um dilema lá que eles queriam derrubar o Ji-Hoon junto com a criança, mas aí não podia, né? Matar dois ao mesmo tempo, era isso daí, ô Vini? Não, na verdade a regra é assim. Eles falavam que você tinha que matar no mínimo três, mas não tinha uma regra ali que você não podia matar mais de um. Acontece que quando eles estavam assim discutindo de matar o Ji-Hoon e a bebê, é que o problema é o seguinte, é que se eles matassem os dois de uma vez, aí Ah, eles iam tá, ter que lembrei, boa, boa. deles. Mas explica aí, me explica aí. Que daí é isso que eles decidiram, né? Porque o consenso deles era matar o outro lá, o Minsu,
matar o Ji-Hoon e matar a Bebê, né? Eles mataram o Minsu na primeira etapa, daí depois eles estavam pensando, só que daí eles lembraram, não, mas peraí, se a gente matar os dois, depois a gente vai ter que se matar entre nós aqui, né? Exatamente, Então, bem daí por isso que lembrado. ficou tudo isso. Né? Daí, só que daí no fim, né, ficaram tudo ali brigando, né? Daí acabou morrendo todos os caras, né? O que foi uma grande mancada, né? Tinha que ter deixado pelo menos um vivo ali para avançar na última etapa, daí só assim dar fim no cara, mas no fim todos os crápula acabaram morrendo no meio do jogo ali, né? Tanto que eles até tentaram ficar enrolando ali o Ji-Hoon, né? Tem até essa parte aí que eles usaram um ali como saco de pancada e o Ji-Hoon falou assim, não, vamos ser justos ali com o cara, tudo, né? O que eu achei até assim, pensar assim, tá, tudo bem que o Ji-Hoon é humano, mas esse cara aí não ia ter a mesma compaixão por ele, né? Não precisava ter compaixão por É, esse já aí, tá que dando também até era um cara. raiva dele já, né? Pois é, porque pensando assim, pô, esse cara aí que virou saco de pancada, ele ia tentar matar bebê, por que que você vai ter piedade dele? Deixa que matem ele mesmo, né? Até melhor, ia ser mais vantajoso deixar eles se matarem ali entre si, do que ter piedade dele ali, né? Eu só acho que nisso o Giroud deu uma mancada, né? Mas o jogo em si foi interessante, né? Mas eu acho que a parte final ali dele lutando contra o youtuber, que até deu uma aflição aos momentos que ele ficou ameaçando jogar bebê, eu fiquei pensando, meu Deus, será que ele vai jogar essa bebê ali, né? Porque pelo tema da série, a gente podia esperar qualquer coisa, né? Eu fiquei com uma aflição naquele momento ali, tudo, né? Tipo, né? Mas. E aí que depois temos aquela cena, né? Que muitas pessoas gostaram e muitas não gostaram, né? Que foi o sacrifício do Ji-Hoon. Eu achei, assim, até que foi emocionante, né? Porque no fim ele morreu como herói levando a convicção dele, né? Então, eu não sei se o Oswaldo até falou em off que não curtiu muito assim, isso, mas eu confesso que eu até achei emocionante ali o sacrifício do G1, até porque deu uma quebra de expectativa, porque os Viper e tal falou assim, não, nós nunca tivemos um bicampeão aqui nos jogos, né? Então a expectativa deles era que o Giroud ia dar fim na BB. E para surpresa de geral, ele se sacrificou pela BB ali, né? Eu achei que pelo menos ele acabou morrendo como herói, né? Mas e você, Osado? O que que você tem a dizer do sacrifício final do Ji-Hoon? Não, antes de eu falar sobre isso, só um outro detalhe aí que acho que vale a gente comentar, é que quando tava indo pra última etapa, o pai da criança tava meio que controlado ali, né? E o velho lá iria pra última etapa, mas ele já resolve já matar o velho. Então, no primeiro momento eu não tinha me ligado, mas aí pensando melhor agora, assim, será que o plano desse pai da criança era já matar já o velho ali pra eliminar, matar o Giroud e pra ir pra final e matar a criança ali, né? Será que era isso que ele tava pensando, Vini? Eu não duvido que ele estava pensando isso, porque para mim já ficou bem claro que esse cara ali, ele era completamente inescrupuloso ali, né? Ele não, tipo, ele não hesitaria em matar criança, tanto que eu tenho certeza que se tivesse sido o contrário, o Ji-Hoon caído lá daquele príncipe ao invés dele, eu não duvido que ele pegaria, ele ativaria o cronômetro e depois mataria a criança. Então, eu acho assim que no fim ele quis se livrar logo da concorrência, que para ele era mais fácil, depois ia se livrar do Ji-Hoon ali, e se livrar da bebê, porque esse cara ali não tinha sensibilidade nenhuma, nem pela própria filha ali, né? Então, no fim das contas, ali, esse cara era perigosíssimo, né? E pensar que depois disso que você vê, né? Pensar, pô, o Thanos que odiava ele não estava tão errado em odiar ele no fim das contas. Bom, aí agora outra crítica minha aí de detalhes que foram mal feitos na minha visão, né? Por exemplo, aí depois chegou na fase final ali, né? Quando os dois estavam lutando, eu achei um bagulho também muito mal feito ali, Vini, que os dois pareciam que iam cair ali e o Giroud com uma mão só ele consegue se segurar pra fora ali do quase caindo no precipício e ainda consegue segurar o outro cara com uma outra mão. Pô, o cara não ia ter essa força, Vini. Pô, o cara já tava não sei quanto tempo lá, passando por diversas provas e dá pra ver ali claramente que não era nem um Arnold Schwarzenegger que teria força pra segurar outro, sendo que até com a velocidade que os dois caíram ali, até um cara muito forte não ia conseguir segurar duas pessoas, né? Então acho que foi um detalhe ali que foi mal feito isso daí, Vinícius. Acho que o roteirista ali, o criador, forçou demais nessa cena. Acho que poderia ter sido feito de uma maneira melhor ali, né? Bom, aí num primeiro momento ali, ó, Vini, quando eu tava assistindo a série, eu fiquei puto com esse final aí, confessando aí. Eu falei, puta que pariu. O cara matou ali o Giroud dessa maneira lá, né? Mas aí, quando passou, mas refletindo mais, aí eu até entendo, né?
qual que era a mensagem, né, que o criador da série, né, que o roteirista quis passar, né, que não, o cara morreu mostrando que a convicção dele, né, e querendo provar ali o frontman querendo provar, né, que todas as pessoas em situações de perigo extremo ali poderiam, né, se tornar um assassino e matar até uma própria criança, mas aí no final ele dá a própria vida para salvar um inocente, que no caso era criança. Sei lá, Vini, posso até mudar de opinião, né, mais pra frente, tá? Mas confesso que eu não curti muito não isso daí, viu, Vini? Eu até entendo ali o que ele quis passar, né, com isso tudo, né, mas acho que, sei lá, Vini, dá a tua opinião aí. Eu, assim, o que eu prefiro, a minha interpretação é que ele quis mostrar ali que manter então a convicção dele da humanidade dele ali, tipo, tanto que ele quebrou a expectativa de todos ali, até o frontman, né, que eu senti até que os olhos dele brilharam ali no momento que ele se sacrificou, e tanto que também aconteceu um detalhe, né, que aquela outra ali, aquela soldado lá, né, que é a Noel, ela ia até tirar a própria vida, mas quando ela viu o ato do Ji-hoon, ela acabou mudando de ideia, né, então, assim, a mensagem que eu peguei ali, que esse ato heróico do Ji-hoon acabou dando esperanças, tipo, até para quem a gente nunca imaginava, né? Como, por exemplo, o Frontman, né? Pelo menos eu senti que como se tivesse resgatado um pouco da humanidade dele naquele momento, né? Então, ele abdicar da vida dele em prol da criança, né? Porque também é uma coisa que eu acho que outra pessoa não faria, né? Pelo menos nenhum daqueles finalistas seria capaz de fazer isso, né? Eu acho que no máximo, assim, quem faria, assim, uma coisa desse tipo, ou seria a Hyunju, né, se ela tivesse chegado na final, ou até a velhinha, né, elas É, fariam isso, né, então a minha interpretação foi que, graças, ele trouxe ali, manteve a sua humanidade e, ao mesmo tempo, ele dando isso até, né, muito cruéis, como era o caso do Frontman. Tanto que, assim, não é que o Frontman virou bonzinho, mas pelo menos resgatou um pouquinho de humanidade, que eu acho que com certeza ele já devia ter sido uma pessoa muito boa no passado, então acho que resgatou um pouco da humanidade dele que estava perdida, né? Até porque ele sempre teve uma convicção de que as pessoas eram corruptíveis, que elas sempre eram cruéis, e eu senti que pelo menos isso mudou um pouco ali, né, com o sacrifício final do Ji-hoon, né? Claro que eu fico assim um pouco porque por um lado eu gostaria que ele saísse ali com a bebê, né, tipo até criasse ela, mas no fim acabou que o diretor optou que ele achou que por todo o arco do Ji-hoon que o final mais digno para ele seria esse sacrifício, né? E eu achei que sim, que foi emocionante, acabou sendo emocionante, né? Eu pelo menos acho que foi um arco até bom, né, pro personagem. bom, mas no final da história, né, ele não conseguiu o principal objetivo dele, que era acabar com a organização, né, que no final ele ainda conseguiu escapar, o frontman ainda botou pomba em tudo, lá não deixou prova nenhuma. E mais pra frente a gente viu que lá nos Estados Unidos já tá começando, né, a filial dos jogos, né, Vini? Infelizmente isso é uma coisa que acabou sendo ruim, né? Porque no fim, né, o G1 ele conseguiu acabar com o jogo da Coreia, né? Quer dizer, pelo menos naquele momento, mas ele não acabou com o resto do mundo, né? Inclusive eu nem sei se o G1 poderia imaginar que tivesse jogo por todo o mundo, né, disso aí, né? Então, se ele não sabia, acabou morrendo sem saber, né? Mas pelo menos assim, pensar que ele conseguiu fazer algumas coisas boas, pelo menos, né? Tanto que eu até considero que se essa bebê acabou tendo uma chance na vida, né? Inclusive nascer, acabou sendo graças ao Ji-hoon, né? Porque, tipo, se ele não tivesse entrado ali no jogo nunca, né? Provavelmente a Jumi poderia ter morrido no primeiro jogo, né? Vai saber, né? Porque o G1 estando ali presente, ele conseguiu salvar uma boa parcela de pessoas lá no jogo da batatinha frita 1, 2, 3, né? Isso inclui a Jun-Hee, então, de certa forma, a presença dele acabou sendo bom, porque pelo menos garantiu a salvação dessa criança até o nascimento dela, né? E ele até conseguiu cumprir outras coisas, né? Como, por exemplo, ele conseguiu reunir a família da Saibyo-kan, né? Porque ele focou nisso também, né? Então, acabou sendo uma coisa boa, né? E no caso daquela soldado, né? Por ela ter visto ali o gesto do Ji-hoon e ter voltado a ter esperança, e isso acabou se fazendo com que ela depois descobrisse que a filha dela, que ela tanto procurava, podia estar viva. Então, acabou que o Ji-hoon morreu como herói, porque até para pessoas que ele não conhecia, ele acabou dando esperança, né? A influência dele acabou servindo para isso, né? Pelo menos uma coisa boa que ele conseguiu, né? O único ruim é que ele não acabou com o jogo totalmente.
Mas analisando também friamente, esse Giroud foi culpado por uma parte de outras pessoas morrerem ali, né? Que se não fosse por causa dele, não iriam morrer, né? Todos aqueles caras lá que estavam ajudando ele a achar, né? A tal organização, quantos que não morreram ali, né? Pelo caminho, pra depois não conseguir porra nenhuma, né? Só salvou só a criança, né? Enquanto isso, vários outros caras lá morreram, incluindo aquele monte lá no barco, né? Que foi tudo metralhado, né? Então, no final, sei lá se foi tão... Tirando, acho que é o maior benefício mesmo, beneficiado foi essa criança, né? Porque muitos ali acabaram tomando uma tarraqueta ali e morrendo em vão, né? Porque os jogos vão continuar, né? Essa série mostra bem também, né? Que o ser humano tem muitos filha da puta, né? Por mais que ainda tenham pessoas boas e tal, mas até arrisco a dizer que pode ser que tenha mais canalhas e filhas da puta pelo mundo do que gente boa, né? É uma reflexão que a gente tem, né? Acaba tendo aí. Pelo menos isso foi legal também, Vini, eu acho, né? O final, né? Pelo menos um ponto que eu acho que o cara acertou é que, por mais que ele tentou, morreu na praia ali, né? Salvou uma criança, mas a organização continua, vai continuar matando um monte de gente ali nos jogos, mas aí também tem um outro paradoxo, né? Que em diversos momentos nos jogos lá os caras tiveram a chance de voltar pra parar, mas os caras, não, vamos continuar, né? E vai ver lá e sobraram só os canalha, mas pelo menos os canalha tudo tomaram na tarraqueta também, morreram tudo, né, Vini? Pelo menos isso, né? Mas é que também aquele negócio também que nós também, né, por mais que a intenção seja boa, você infelizmente não vai ser capaz de salvar todo mundo, né? Também tem isso, né? Que, Exatamente, você resumiu bem. É. Mas, né, pelo menos serviu para pelo menos salvar a criança, né? Mas só que também o negócio assim, dos caras ter morrido em vão também, né? Eu também não culpo totalmente o Ji-hoon, né? Eu acho que o policial também teve sua parcela de culpa ali também, né? Até porque, afinal, ele Verdade. foi omisso, né? Porque ele sabia a identidade do outro, né? Se de repente ele tivesse falado, né? Vai que às vezes pudesse formar um outro plano, né? Apesar que tinha a desvantagem de ter o outro lá, o Capitão Park lá, que era infiltrado, né? Mas pelo menos vai que eles pudessem formar uma estratégia melhor, né? Então o policial também teve uma boa parte da culpa ali, né? Na morte daqueles mercenários no fim das contas. Concordo. Ótima análise que você fez aí também, final aí, né? Bom, então é isso daí, né? Acho que eu dou uma nota 7,5, Vini. Pra primeira, nota 10. Até pra segunda ali tava ganhando 10, mas aí chegou no final, aí acho que deu uma derrapada. Principalmente nesses detalhes que eu falei lá, né? De exagerar demais, daquela mulher lá conseguir escapar e dar fim lá nos caras, né? Acho que foi muito forçado. E essa parte final lá também do Giroud, lá, o cara caindo lá com uma mão só segurando outro cara, né? Acho que era um detalhe isso daí, né? O bagulho tá sendo elogiado a série por ser uma puta série escrita bem pra caralho, né? Pô, não dá ponta solta nenhuma, o bagulho mó verossímil, mas aí o cara comete uns vacilos desse daí. E acho que agora, assim, acho que eu tô assimilando melhor esse final, né? Do Giroud ali ter se sacrificado por causa da criança e tal. Então, é isso daí, né? E já deram a deixa, né, Vini? Acho que parece que realmente vai ter, né, Vini, essa versão americana, né? Ah, e aproveite aproveite a comenta da cena final lá. Isso, que daí já termina lá a cena final, né? Que o Frontman foi para Los Angeles, né? Levar, né, o dinheiro que o Ji-hoon tinha ganho lá na primeira temporada para a filha dele, e ele acaba encontrando uma recrutadora, né, que é interpretada pela Kate Blanchett lá, né, mostrando ali que também acontecia ali em outras partes do mundo, né? E ali já fica a deixa para uma versão americana, né, que inclusive já está em planejamento, que vai ser dirigida pelo David Fincher, né? Muitos especulavam se não podia ser um remake, né? Mas pelo gancho aqui que a série que já deixou, é um universo paralelo mesmo, né? Tipo, é a mesma coisa ali, só que ambientada nos Estados Unidos, Não, né? na Inclusive verdade tem muitas faz parte do mesmo. isso, faz parte do mesmo universo, Isso. só que realizada lá nos Estados Unidos, né? E até, por um lado, até vai ser interessante, né? Se você pensar assim, porque se o da Coreia já era assim, daquele jeito, imagine a versão americana, né? O único problema é que vai saber se não vai acabar saturando, né? E eu também, assim, alguns estão até pensando, né, se o Frontman agora não ia ser um Frontman da versão americana, né? Eu não sei, pode ser que sim, né? Porque, querendo ou não, ele é respeitado entre os caras que organizam ali tudo, né? Mas não sei, né? Vai que às vezes existe um outro frontman americano ali também, né? Mas eu acho que o ator ali participaria, né? Já que ele também já atuou em produções americanas, né? Vamos ver no que vai dar
essa versão americana aí que o David Fincher vai dirigir aí, que eles estão planejando, né? Tomara que seja boa, né? Que não acabe saturando como muitas outras coisas. Bom, então pra encerrar aí, qual que é a tua nota, ô, Vini, dessa terceira temporada aí? Eu também dou nota 7,5 pelos mesmos motivos assim, que você deu, né? Porque foi uma, assim, uma temporada boa, mas deu algumas derrapadas, né? Então, eu acho que um 7,5 tá mais do que bom para essa temporada, né? Eu até, na verdade, fiquei pensando se eu dava 7 ou 7,5, mas eu pensei assim, não, vou dar um 7,5, né? Porque também, né, apesar de tudo, também não foi uma catástrofe também, né? Não foi boa como a primeira e a segunda, mas ainda deu pro gasto, né? Então, nota 7,5 para essa temporada. Então é isso daí, pessoal. Deixem a opinião de vocês, se vocês curtiram esse final, ou se vocês discordam da gente, se vocês acham que foi bem feito pra caraca aquela cena lá do Jihu, lá, estilo Homem-Aranha, né? O cara tem uma força descomunal, ou se isso daí passou batido pra vocês, né? Ou se não incomodou também, né? Aquela personagem lá conseguir desmantelar sozinha, escapar lá, né? Deixa aí na opinião de vocês, né? E fica as nossas expectativas, né? No que vai dar, né? Nessa versão americana, né? Se vão fazer algo digno, se já vai começar a deturpar, vai ficar um bagulho pastelão, idiotão, né? Se vão querer amenizar por ser um bagulho americano, né? Não dá pra saber, né? Mas, pelo menos por curiosidade, a gente vai dar uma chance, né? E ver ali. E conforme for sair mais notícias, pode ser que a gente faça aí um outro podcast pra deixar nossas expectativa para ver se a gente vai acertar ou não, né? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Fica meu agradecimento ao Vini, né? Dá uma tristeza, né? Quando acaba essas séries que a gente tá esperando pra caraca, né? Então o que resta é tentar reassistir, mas nunca a gente vai ter a mesma emoção que a gente teve quando a gente assiste a série inédita, né? Tanto que algo engraçado aí, só pra encerrar, depois o Vini vai explicar aí que o Vini, pô, quando saiu, ele assistiu tudo em um dia, né, Vini? Explica aí por que você fez isso. Sim, eu procurei assistir tudo em um dia para fugir de spoiler, porque na primeira temporada, né, eu não assisti quando lançou, né, eu demorei um tempo, né, na verdade até assisti por sugestão do Oswaldo, tudo, né, só que o problema é que antes disso eu acabei tomando um spoiler por conta de um meme, né, que falava lá que o velho Yunnan era o vilão, então para evitar isso eu acabei assistindo tudo num dia, né, eu até poderia ter feito um fracionado, né, 2 a cada dia aqui durante o fim de semana, mas no fim eu acabei assistindo tudo de uma vez, né? Até porque, inclusive, eu fiquei longe de qualquer rede social só para não tomar spoiler e eu acabei acertando, Zão. Porque quando eu ia entrar nas redes sociais, o que não faltou foi coisa contando da série, né? Mas ali já não tinha problema porque eu já tinha assistido, né? Então, resolvi tomar todo cuidado com isso, né? Claro que se fosse uma temporada com mais episódios, isso seria complicado. Eu não ia poder assistir, por exemplo, uma temporada de 20 episódios num dia só. Aí eu teria que dividir, né? Mas eu ia tentar fazer o possível para tentar fugir de qualquer spoiler nesse caso, né? Apesar que ia demorar mais, né? Se fossem mais episódios, né? Até ia levar pelo menos, eu acho que umas 2 semanas até sair todos os spoilers possíveis. É, esse é um dos problemas da atualidade, né? O pessoal já sai soltando spoilers na cara dura ali, né? Nas redes sociais, né? Bom, então é isso daí. Agora sim, vamos encerrando por aqui e até a próxima. Falou!